Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando teu sonho sai do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos. Então, sobre conforme viramos vídeo do cantor Pedro Henrique. Então, sobre aquele vídeo, como sobre o que explicando sobre que a morte dele está a ver com o sobrenatural. A morte do cantor gospel Pedro Henrique não é uma morte natural, é algo sobrenatural. Então vou te provar isso, como é que é uma morte que nos prova que é morte sobrenatural. Quando estamos a dizer que é morte sobrenatural, estamos a dizer que é morte que está direcionada direto com Deus. Este é o próprio Deus que podemos dizer que está evidente o projeto. Porque quando dizer toda morte que morremos é a morte natural. Por Gênesis capítulo 3, versículo 19, você não chega a dizer assim, pá, o teu corpo voltará ao pó da terra, então, porque pá, o teu corpo foi feito pelo pó da terra, então todos estamos sujeitos à morte, não é? Então, para nós dizemos que é a morte natural, então, por quê? Porque Adão comeu o fruto do bem, mas disse não comer quando Diego comer, vamos morrer. Então, todos estamos sujeitos à morte natural. Mas conforme como é que eu digo que é a morte sobrenatural? Vamos lá sobre o Pedro. Segunda coisa, só para ver que a morte dele é a morte sobrenatural. A morte dele aconteceu dentro da apresentação na Bahia. Então, a morte dele acontece no momento de ele estar a fazer aquela ali, a apresentação ou o show muito mais dentro da Bahia, não, sobre cerimônia onde se encontrava. Então, para dizer, não é algo logo nos prova de fato por ele estar na Bahia apresenta que trabalho é morte sobrenatural. Quando dizemos que é a morte sobrenatural, não é que é uma morte que podemos dizer o quê? É uma morte surpreendida, é uma morte que inexplicável, é uma morte que não reuniu as condições para acontecer, não é? É uma morte que não reuniu os fatos para acontecer, estava no lugar como estava aí louvando, não estava adorando, estava a cantar, estava a fazer seu show, muitas coisas, não é? Mas o que acontece dentro da morte, no meio da apresentação, o que acontece? Ele morre. Isso é só para ver a morte dele, para dizermos que é a morte sobrenatural. Próprio quando ele morre, ele não sofreu nenhum ataque dentro do momento do seu trabalho, da apresentação, muito mais. Ele não sofreu nenhum ataque. Porque existe aquela coisa, você sofreu ataque, você parou, de repente sofreu teu ataque, caiu, meu coração parou de respirar, desculpa, parou de bater, acontecendo, ou acontecer de repente, não só perder ar, ou acontecer porque alguém vem me empurrar cair. Ainda não é. Foi algo que ele a louvar caiu de repente, caiu algo como se fosse automático. Não é caiu como se fosse manual, não, vamos dizer assim, caiu como se fosse normal. Caiu normalmente, como vimos no vídeo, ele estava louvando, glória a Deus. Ele não chegou de sentir um peso, ele não chegou de sentir dor, ele não ficou estranho, ele não parou de cantar, ele não começar a ficar incomodado, não. Foi algo, mas louvar normal, tá vendo? Uma pessoa está louvando, está no Deus, está no louvar, está a cantar suas músicas, numa boa, de repente, louvando, estamos a ver, ele está indo, caiu. Isso chama-se morte sobrenatural. É uma morte que não explicamos, porque se tu vê, todas as mortes sempre têm as táticas para nos provar como é que iniciou. Por exemplo, aqui estou falando aqui, para acontecer a morte natural tem que ver, você para de repente para falar, tem que ver que para alguma coisa caiu, não é? Alguma coisa aconteceu. Não há algo, aquilo não se explica. Não se explica como se vê o vídeo. Por isso aquilo é a morte 100% sobrenatural. Não se explica. É uma morte do milagre mesmo. É um milagre que é só Deus mesmo, só Deus. Segundo ponto, vamos lá assim. Os próprios médicos
não conseguiram encontrar a causa que causou a morte do cantor Pedro Henrique, só para ver. Porque quando uma pessoa morre, é levada ao hospital. Quando uma pessoa morre, é levada no hospital, os médicos eles começam a fazer o análise, procurar o que causou a morte daquela pessoa. É por isso que quando uma pessoa morre, não temos a informação. Depois os médicos vão nos informar. Dizer que essa pessoa morreu porque perdeu sangue, vai dizer que essa pessoa morreu porque tinha problema do coração, vai dizer que essa pessoa morreu porque tinha o que não, esse tipo de coisa. Mas a morte do cantor, os próprios médicos não chegaram a encontrar nenhuma causa que apresenta a sua doença. Só para ver, isso é gravíssimo, isso significa morte sobrenatural. Porque é impossível, mesmo uma pessoa que foi envenenada sempre vai encontrar a causa, o que causou aquela pessoa. É impossível eu perder a vida agora, os médicos não encontram qual é a causa que causou a minha morte. Há de ver que talvez tinha problema de tensão, há de ver que talvez tinha problema de alguma coisa, não é? Então, mas a morte do cantor, o que acontece? Os próprios médicos, eles procuraram ver, próprio eles até agora, os médicos estão a ficar preocupantes, porque eles estão dizendo, não estão a encontrar as provas, não estão a encontrar o fato. Ele disse, pá, próprio eles, como já acabaram também seguir a informação da profissão, se acabaram de confirmar, dizer, só sei para Deus. Então, mas dizer que os próprios médicos não encontram nenhuma causa. Porque esse é um trabalho especialista dos médicos para procurar a causa. Mesmo a pessoa ter perdido a vida, a responsabilidade dos médicos é procurar algo que identifique que levou aquela pessoa à morte. Mas não encontraram nenhuma causa que causou a morte do cantor. Então, se os próprios médicos que provaram dizer nós estamos a encontrar a causa que ele causou a sua morte, então significa sobrenatural. Deixa ela dizer uma coisa que se não posso esquecer, não quero falar agora, mas quero falar no filme, mas deixa ela dizer uma coisa. O pai do cantor falou que o cantor tinha uma doença nos dias atrás, não é? Mas ele já falou dia do funeral. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizendo, se o próprio pai fala que o cantor tinha doença nos dias atrás, depois os médicos não conseguem encontrar qual é a causa da doença que ele causou a morte. Então significa a morte é sobrenatural. Estamos a dizer que o cantor tinha problema de doença, conforme que falou o pai. Mas essa doença poderia ser uma oportunidade para causar a morte dele. Poderia ser uma oportunidade. Essa seria uma chance para ser. Estamos a dizer hoje que era uma facilidade para encontrar uma doença, de acordo com como o pai mencionou, dizer que o filho tinha problemas dias atrás, não é? Mas não chegou a ter causa. Deixa ela dar exemplo, não sei se talvez pode entender. Por exemplo, eu tenho problema de respiração, não é? Por exemplo, já sei essa coisa. Se, por exemplo, morre de repente, então a pessoa pode dizer que talvez também isso contribui. Mas se chega lá e não encontra essa causa que tem problema, que é problema de dificuldade de respiração, então que posso dizer que é asma, não é? Então significa essa asma não me prejudicou a minha morte. É da forma como o pai, quando diz que o filho tinha uma certa doença, então significa que essa doença não causou, não chegou a afetar o filho. Não é? Porque também terá dificuldade. O pai não chegou de falar que o filho também teve dificuldade. Então, se quer dizer o que? Quando digo isso, eu quero reprisar esse assunto para a pessoa entender que o próprio filho, o pai já confirma que tinha doença. Mas para dizer que a própria doença não afeta nos médicos, não encontra essas condições. Porque quando uma pessoa tem doença, não significa que aquela doença vai estar lá sempre, não. Como eu falei que tem problema de asma, respiração, não significa agora vai me encontrar, vou ter dificuldade de respirar, não é isso. Vai me encontrar agora com asma, não é isso. Mas é uma coisa que já sei, que isso é normal. Ergo normal, não é? Que acontece. Ok, vamos lá, terceiro ponto. Terceiro ponto, que diz assim: a morte do próprio cantor foi arrebatado, foi um arrebatamento. Como assim foi um arrebatamento? Isso aí são coisas que próprio não posso conseguir explicar, porque ainda não foi arrebatado. Existem coisas que chamamos sobre fé. A fé é alguma coisa que ainda não experimentamos. Uma coisa que já experimentei, já não fez, já passei. Então o arrebatamento é algo que vai acontecer, não é? Então, ok, um dos jovens, ele deu o seu testemunho, que saiu, foi da testemunho. Então ele, como fala, o jovem diz assim: viu um anjo, depois quando caiu, o cantor, quando caiu, depois ele diz, viu um anjo, veio levar a ele. Então quer dizer o que? Não é? Quer dizer que a morte dele foi um arrebatamento. Então ele foi arrebatado. Só para
dizendo que se ele, a morte dele é envolvido com o arrebatamento, então significa por isso que os médicos não conseguem ter a causa. Se ele for arrebatado com o anjo, significa é por isso que não teve causa que ele danificou ali na apresentação do show, do trabalho dele, estava feito todo a cantar. Então isso significa só uma prova que a morte é sobrenatural. Isso são algo sobrenatural. Então, ok, deixa lá ele fora arrebatado com anjo, não é? Ok, mas deixa lá, por que fiz esse vídeo? Onde queria chegar? Primeiro ponto, quero provar a morte dele, não é próprio disse. Não conhecia ele, não é? Nunca ouvi falar do cantor, só agora da morte, como falou a pregadora Camila Bar, dizer que ser uma histórica, não é? Então, ok, onde queria chegar? Assim, isso é um dos sinais que nos mostra Deus. Ele está nos provando que ele não está limitado na visão do homem. Em primeiro lugar, o homem está limitado, que uma pessoa para morrer está nas doenças. Em segundo lugar, o homem está limitado, para morrer ele tem que ir para o médico sempre vasculhar a informação para descobrir quais as coisas que acontecem. É preciso para dizer que isso são provas, tenta nos provar que a ciência não tem capacidade para entender o projeto de Deus. Isso é uma das formas para provar que a própria ciência não tem as condições suficientes para que prova as condições que provam os mistérios de Deus. Só a ciência não prova que Deus de fato quer nos provar que ainda existe. Se Deus fez a morte de sobrenatural do cantor Pedro, não que ele é especial, não que é especial mais que um pecador, não que é especial mais que você, não que é especial mais que eu. É que Deus fez para nos provar que de fato ele existe. Porque estamos a viver no tempo da incredulidade. Estamos a viver no tempo que não acreditamos em Deus. Então, se Deus, por exemplo, usou câmera bar, é para quando depois já acontecer, dizer que foi aquilo que falou, que usou câmera bar. E também quando a morte do Pedro, quando aconteceu, é para se confirmar. Então, Deus existe. Deus é verdadeiro. Então, o que precisa você é crer que estamos a servir um Deus que está acima da ciência. Estamos a servir um Deus que está acima das doenças. Estamos a servir um Deus que está acima da morte. Estamos a servir um Deus que está em cima da projeção de todas as coisas. A ciência, por exemplo, uma pessoa está a doença, morremos pela doença, os médicos têm que estudar. Então são esse tipo de sinais, temos que entender. O Deus ainda é o mesmo. Estamos a dizer que o Deus usou o câmera bar para falar conosco em 2023. Estamos a dizer que Deus o provou, confirmou a profecia de câmera bar para nos mostrar de fato ele ainda é Deus, não deixou de ser Deus. Porque estamos numa geração mais perdida, estamos numa geração mais longe de Deus, estamos numa geração que nós procuramos saber mais de Deus, estamos numa Deus está a vir mais 2023 para nos provar que ele de fato ainda é Deus. Ele está a vir mais 2023 para nos provar através de câmera bar, através do cantor Pedro Henrique que ele é Deus. Tudo que vai acontecer, ele histórico, está a virar em todo o mundo ao nível mundial. Conforme que eu falei, nunca conheci o cantor Pedro, nunca cheguei a ouvir falar dele, mas agora estou a conhecer ele. Mas quando estou a conhecer ele, está a me fazer também me trazer uma chamatação, dizer estamos a brincar, estamos a fracassar no evangelho, estamos a recuar, estamos a colocar Deus de lado, estamos a nos preocupar mais em nós, por exemplo, agora estamos em tempo envolvido em eleições muito mais, não é? Então, talvez são esse tipo de coisa que estão nos provando que Deus ainda é Deus, que Deus ainda está operando, Deus ainda que precisa de nós. Então, a morte do Henrique, Deus está nos provar que ele precisa de nós, precisa da humanidade. Por isso, Deus usou essa morte para que nós saibamos que é um plano de Deus, para nos provar que nós se estamos e deixamos de servir Deus para voltar para Deus. Se nós estamos no pecado, voltamos para Deus. Se nós não estamos interessados em Deus, voltamos a interessar a Deus. Se nós não queremos Deus, para voltarmos a crer em Deus, para voltar a crer próprios médicos que se limitam, que estudou esse ano, e voltamos a pessoas crentes que também se limitam nas doenças. Não, muitas coisas. Então, vou parar por aqui. Não vou parar por aqui. Quer dizer, em primeiro lugar, quero agradecer a todos por terem me acompanhado até aqui. Então, antes de esquecer, eu gostaria de colocar um comentário. Tu acredita que a morte do Pedro Henrique é sobrenatural ou uma estratégica? Se isso dizer sim ou não é? Porque sei, pá, muitas coisas. Então, mas ok, penso em se inscrever no meu canal. Se inscrever no meu canal, então inscrever no meu canal, você está me ajudar, está me abençoar.
você está a me ajudar mesmo. Eu digo assim mesmo, você está a me ajudar. Você, quando se inscreve no meu canal, você está a me ajudar. Você, quando coloca like, você está a me ajudar. O meu vídeo está a me ajudar a divulgar mais, a ser mais visto. Você, quando você compartilha o seu vídeo com seus amigos, seus grupos, você está me ajudando, não é? E quando você coloca notificação, dá-me ajudar, dá-me facilitar para dizer que para quando o vídeo lança e recebe muito mais. Então vou parar por aqui, dizer todos obrigado. Obrigado, é uma vez Deus a se revelando por meio de duas pessoas, Deus se revelando por Camila Barras, Deus se cumprir por Henrique. Então vamos mostrar a Deus, Ele nunca deixou de se mostrar o que Ele é na humanidade, o que Ele quer, o que tudo espera de nós. O que se quer, vamos voltar para Deus. Obrigado, Deus, por seus abençoar todos.